Meus irmãos, tudo bem? Estamos cá de novo para comentar um pouco mais sobre a Bíblia. Eu agradeço a Deus que o tempo está dando para fazer isso. É tão remoto esse tempo, a gente na muita correria do dia a dia, mas Deus é bom que tem dado tempo para nós analisarmos as Sagradas Escrituras. E eu gosto. Eu estou aproveitando até do meu horário de almoço para poder comentar sobre alguns assuntos que eu tenho encontrado na Bíblia Sagrada. E eu quero continuar convosco em Colossenses. Eu estou tentando sair do livro de Colossenses, mas acreditem, cada vez mais que eu leio Colossenses, eu descubro coisas novas, eu fico admirado e dá vontade de começar a reler o livro de Colossenses. Mas vamos à frente. Eu agora quero falar convosco em Colossenses sobre o traje que nós devemos tirar, despir, e o traje que nós devemos vestir. Inicialmente eu já te adianto que não estou falando de traje físico, como essa camisa. Estamos falando de traje espiritual. E o apóstolo Paulo preso, eu comentava há pouco com a doutora Gisele, minha colega de trabalho, advogada, e eu observo que o apóstolo Paulo preso, ele pega a pena ou ele dita para um amanuense, tanto faz. Interessante é que começa a descrever e a sabedoria, a prudência com que Paulo coloca cada coisa em ordem, sem perder a linha de raciocínio, porque se fosse eu, certamente não conseguiria fazer nenhum capítulo organizado como ele fez todos os capítulos de Colossenses, e não somente este, mas ele fez também todas as cartas que enviou, especialmente as cartas da prisão. Paulo escreve com uma lucidez, apesar de idoso, muito grande. E aqui eu quero me ater contigo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 5 a 17. Trajes que devemos despir e trajes que devemos vestir. Vamos lá. Capítulo 3, versículos de 5 a 17. Do que devemos despir-nos? E aqui nós já vamos guardar na mente que devemos nos despir, porque Deus traz a sua ira sobre quem pratica tais coisas. Aqui é muito forte. Você precisa, como eu também, isso aqui primeiro eu aplico a mim e você ouve e aplica a você. Não adianta apontar para ninguém. Devemos nos despir, porque Deus traz a sua ira sobre aqueles que os praticam. Abra a Bíblia, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 17. Vamos ver o que diz o versículo de número 5. Qual é o primeiro item? Diz assim. Eu vou fazer uma leitura aqui na Nova Versão Internacional, tá bom? Na NVI. Eu vou fazer uma leitura aqui do versículo na NVI. Versículo 5 diz: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O primeiro item é a imoralidade sexual. Então, o primeiro item que nós temos aqui é a imoralidade sexual. E aí eu fico pensando, Paulo viu esta imoralidade lá na igreja de Colosso. Quando Epáfras conversou com Paulo, pois quem levou as notícias da igreja de Colossos foi Epáfras, eu já expliquei em outra live, na live que nós falamos sobre a oração de Paulo pela igreja de Colosso. Epáfras dá a Paulo um relatório de como está aquela igreja. E dentre as coisas que Epáfras relata, diz Paulo, na igreja de Colosso tem problema de imoralidade sexual. E isso não era privilégio só de Colosso, não. Corinto também tinha muita imoralidade sexual, inclusive nós lemos sobre uma tal de Acrocorinto, o local onde os homens vinham nos barcos, desciam no porto e subiam a montanha para lá em cima praticarem cultos à sexualidade com os prostitutos e prostitutas sexuais. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele ama, ele já disse todo o desejo dele pela igreja, mas uma igreja que tinha imoralidade sexual. E aí vem a pergunta, será que nos dias atuais também nós sofremos com a imoralidade sexual? Será que a igreja atual tem problema de imoralidade sexual? Será que este tema não deve ser desenvolvido também nas igrejas atuais? Ou será que nós estamos dentro daquele padrão santo, aquele padrão que é estabelecido pela Bíblia Sagrada? Será que estamos próximos da qualidade de varões perfeitos? De repente é um tema que merece ser melhor tratado dentro das nossas igrejas, doutrinariamente. A gente fala isso com temor e tremor, com muito cuidado, com muita sabedoria nas palavras, para não ser mal compreendido.
Ainda dentro do versículo 5, nós temos imoralidade sexual. Aí no ramo da imoralidade sexual nós temos a impureza, a paixão, desejos maus e ganância. Está tudo dentro do versículo 5. Tudo está dentro do âmbito da imoralidade sexual, menos a ganância, é lógico. Né? Nós temos a imoralidade sexual, nós temos a impureza, nós temos a paixão, nós temos desejos maus. Paulo manda que os cristãos de Corinto cuidem-se, dispam-se, tirem esta roupagem. E quando fala em roupagem, é bom nós nos prendermos ao fato que a roupa é aquilo que nos identifica à distância. A roupa é aquilo que nos identifica à distância. Se alguém vestir uma roupa distante, alguém já diz, olha como é que ele ou ela está. Bonito, feio, bem arrumado, mal arrumado, olha como ele ou ela está. Vocês já viram como é que é a roupa da noiva no dia do casamento? A roupa principal que chama a atenção de todos. Até briga-se com as madrinhas quando elas vêm tão bonitas quanto a noiva. Pois Paulo manda despir-nos desta roupa. E no versículo 5 ainda, ele fala sobre a ganância e conclui dizendo que é idolatria. A ganância é idolatria. E não foi por outro motivo que o Senhor Jesus disse que o Senhor Jesus disse que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O Senhor Jesus disse que não se pode servir a dois senhores, servir a Deus, servir a Mamon. Nós temos então que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. E há aquelas pessoas que realmente vivem para o dinheiro lhe produz e ele, em vez de ser senhor do dinheiro, acaba se tornando servo do dinheiro e não pode fazer mais nada por causa do dinheiro, da ganância, se torna uma idolatria. Idolatria, o conceito é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria. Então nós temos aqui, organizadamente falando, o primeiro tópico do que devemos nos despir da imoralidade, com tudo que está descrito no versículo 5, e nos despir também da idolatria, que é ganância, ou da ganância, que é idolatria. Legal, né? Vamos à frente aqui, no segundo item. O segundo item está com base no versículo de número 8, 3:8, que diz: mas agora abandonem todas estas coisas. Quais estas coisas? Aí se você voltar lá para o versículo de número 6, que nós já falamos que é por causa disso que vem a ira de Deus, você vai encontrar, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O versículo 7 vai dizer, como quais vocês praticavam no passado. São coisas que a velha natureza praticava. Hoje, se nós temos uma nova natureza, não deve ser praticada. E Tiago, quando toca nesse assunto, Tiago é bem sério em dizer, me mostre pelas tuas obras que você agora é uma nova criatura. São as tuas obras que vão me dizer que você é uma nova criatura, não é só de boca. Nós vamos daqui a pouco neste mesmo tema aqui, nesta mesma live, falar sobre o que é de boca e o que é de ação. Porque chama-se atenção. Existem os que só falam e os que falam e fazem. E aqui o apóstolo está chamando a atenção. Então faça para mostrar que realmente você mudou por dentro. Vamos então para o que diz aí o versículo de número 8. O versículo número 8 diz assim, mas agora abandonem todas estas coisas. Quais coisas devem ser abandonadas, ou seja, devem ser despidas? São vestes, trajes que devem ser despidos. O primeiro dele está muito bem descrito lá, que diz a ira. A ira. E é interessante que, me parece que na carta aos Romanos está escrito ireis, mas não pequeis. Irar faz parte. Tem hora que você está um turbilhão, mas calma, respire fundo, use o domínio próprio que faz parte do fruto do Espírito. Inclusive a revista da CPAD, ela já vai trabalhar sobre o fruto do Espírito agora no próximo domingo, a lição de número 5, que é a crucificação do próprio eu. Calma, não se ire, calma, respire fundo. Respire fundo. E Romanos ainda vai dizer que dai lugar à ira. Não é você pegar e botar a ira num pedestal e fazer, não. Dar lugar à ira é pegue a ira e coloque no lugarzinho dela. Guarde a ira num canto, subjugue a ira, domine a ira, controle a ira. Ireis, mas não pequeis. Então, uma das vestimentas que você também deve despir-se, além da imoralidade e da idolatria, é a ira.
deve se despir da ira. Cristão que vier virado, ele está andando por um caminho contrário ao que lhe foi ensinado. Ele está com um traje que não lhe cabe mais, porque é traje da velha natureza. Às vezes alguém interpreta mal a gente, mas é assim que deve ser feito. Você deve se despir da ira. Continuando ainda no versículo 8, ele vai falar da ira, depois vai falar da indignação. Eu estou fazendo leitura na Nova Versão Internacional. Indignação. Ali diz assim, ó, os que tem ali: nós temos ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Numa versão já corrigida vai estar da seguinte forma: da ira, da malícia, da difamação e da linguagem obscena. Ira, malícia. Já viu aquela pessoa que tudo que ele vê tem algo mal, tem uma visão deturpada? E aí eu só posso te dizer que se, como diz a própria Bíblia, se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será treva. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Malícia. A Bíblia manda sermos simples como as pombas, no que diz respeito à malícia. Ô Márcio Rodrigues, obrigado lá pela deferência no domingo, viu? Um abraço. Sempre assisto Espaço Gospel com Márcio Rodrigues. Deus te abençoe. E manda ser prudentes como as serpentes. Devemos ser meninos na malícia. E aqui é uma roupa, um traje que não nos cabe mais, é o traje da malícia. Outro traje que não nos cabe mais é o traje da difamação, que também está no versículo 8. Você sabe o que é difamar? Difamar é falar mal de alguém, mesmo que seja verdade. Difamar é falar mal de alguém, é criar uma má fama contra a pessoa, é uma infâmia. Às vezes não é nem verdade, mas você faz questão de fazer isso. E eu lamento te dizer que se isso acontecer no meio de cristãos, existe o Código Penal. O Código Penal brasileiro, ele incrimina a difamação. Mesmo que seja verdade, que lá tem a questão da exceção da verdade também, mas mesmo que seja verdade, como dizem as três peneiras, né? É necessário? Vai dar algum lucro? Já apurou para ver se é verdade? Então, meu irmão, deixe este traje da difamação para lá, não vista este traje. No meio de cristãos, no meio de uma sociedade geral, mas de cristãos, não deve haver a difamação. Evite falar mal de alguém, evite comentar sobre aquilo que você não sabe. E o outro aí é a linguagem obscena. Sabe aquela linguagem chula? Você conversa com alguém e ele só sabe contar piada, e é cada piada cabeluda, mas cabeluda mesmo. Essa linguagem não cabe mais. Diz de uns camaradas que estavam juntos, né? Aí começaram a contar seus pecados uns aos outros. Presta atenção aqui, viu, Márcio? Aí um começou a contar: rapaz, meu problema é que eu não consigo ver dinheiro fácil. Eu afano. Aí o outro disse: rapaz, o meu problema é o sexo oposto. Eu não dou conta de me manter, de me conter. Aí o outro foi contando o seu pecado, o outro foi contando, e um estava calado lá no canto. Aí perguntaram para ele: e você? Ele disse: rapaz, eu não dou conta de ouvir tudo isso que vocês me contaram e eu ficar quieto. Eu vou ter que comentar com alguém. Evitemos certas linguagens, evitemos certos comentários. A linguagem obscena não deve fazer parte do nosso vocabulário. Aí nós partimos então para o versículo 9 de Colossenses capítulo 3. O versículo 9 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então nós temos no versículo 9 que uma última vestimenta que nós devemos deixar, além da imoralidade, da idolatria, da ira, da malícia, da difamação e da linguagem obscena, é a mentira. E pastor Gideon Sena, minhas deferências, Deus abençoe o senhor e toda a igreja sob o seu cuidado, e um abraço também ao meu querido amigo pastor Issan Issa Abde Hazek Sahori. Eu gosto de citar o nome do pastor Issan completo. Deus te abençoe, meu irmão. A irmã Flávia, os meninos, Deus abençoe. E neste sentido, o tema deste momento aqui, pastor, é trajes ou vestimentas que devemos despir, trajes ou vestimentas que devemos vestir. Estou comentando sobre as vestimentas que devemos despir. Aqui está, com base em Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 17.
já falamos sobre os que devemos despir, estou no último, que é a mentira, já falamos sobre a imoralidade, a idolatria, a ira, a malícia, a difamação e a linguagem obscena. Estamos falando do último agora, que é a mentira. Esse é os que devemos despir. São trajes que devemos despir. Depois o senhor assiste o restante aí que o senhor vai perceber. E nesta questão da mentira, eu lamento dizer que às vezes eu chego em algum local e alguém diz, mas uma mentirinha não faz mal. Eu infelizmente ouvi quando alguém disse, tem que ser contada uma mentirinha para se defender. Só que não existe mentirinha, né? A Bíblia diz que o problema não está nas grandes raposas, mas nas raposinhas, porque as raposas grandes todo mundo vê, as raposas grandes ficam fáceis de serem abatidas, mas as raposinhas, elas ficam ali escondidas no meio da vegetação, e quando elas vão na vinha, elas vão lá embaixo no pé da raiz dela e sugam a seiva a partir da raiz e matam toda a planta para cima. E infelizmente eu tenho registrado na minha mente alguém que por mentira acabou tendo um prejuízo grande desta natureza e continua tendo prejuízo porque não dá conta de falar a verdade. Quando a Bíblia diz, falai a verdade cada um de vós. Sendo assim, gente, um outro traje que nós devemos despir é o traje da mentira. Eu, como profissional, atuo na área criminal, atuo em várias áreas. E alguém outro dia perguntou, como é que você faz então como cristão para trabalhar nessa área? Eu disse, simplesmente não minto, eu ponho no papel aquilo que o cliente me diz, ele me diz, eu anoto, eu ponho no papel. Se ele estiver mentindo, ele vai arcar lá na frente, como já vi pessoas perderem processos porque mentiram e eu fui em cima do que ele falou, eu sou o megafone dele, eu só simplesmente transmito a ideia dele com uma visão jurídica. Mentiu, infelizmente, se complicou. E o mentiroso, neste sentido aqui, deixa até de ser cristão. O mentiroso é filho do diabo. Se nós temos dentro da igreja alguém mentindo, é um filho do diabo que está dentro da igreja. Ou os irmãos nunca leram isso na Bíblia. Então deve-se evitar a mentira a todo custo. Falar a verdade por mais que doa em quem doer. Então essas são as vestimentas que nós devemos nos despir. Agora, nós vamos falar de vestimentas que devemos vestir, de trajes que devemos colocar sobre nós. E eu já disse que o traje é aquilo que nos identifica na rua. Nós vamos caminhando pelo traje, você vê a pessoa e cria uma ideia acerca dela. Já diz alguém que o hábito faz o monge. O que quer dizer, se uma pessoa estava correndo sem roupa e de repente encontrou um hábito de um monge e andou na rua, quem olha para ele diz, aquilo é um monge, aquilo é uma freira, aquilo é um frade, aquilo é um sacristão, o nome quase não sai. Também se vê alguém vestido com kimono, já vai dizer, aquilo ali é um lutador de jiu-jitsu, de muay thai, né, de sumô, dependendo da roupa que a pessoa estiver. Se tiver também de paletó e gravata, poderá dizer, aquilo é um advogado, aquilo é um juiz, é um promotor, é um pastor, é uma autoridade, porque está de paletó e gravata, está tudo organizado. Então, nesse sentido, existem trajes que nós devemos colocar sobre nós. E é interessante aqui que é uma escolha tua. Eu faço essa escolha, você faz esta escolha. Esse traje é você quem vai carregá-lo e não tem para onde correr. Nos anteriores, nós lemos lá, especificamente no versículo de número 6, que quem pratica estas coisas, eles trazem sobre si a ira de Deus. Nós lemos lá no Colossenses 3 e 6. Mas agora nós vamos ler aqui, a partir do versículo 10 até o versículo 17, que os que fazem estas coisas agora, que vestem estes trajes agora que haveremos de falar, estes são bem-aventurados, mas ainda assim é uma escolha tua, porque é a questão do livre-arbítrio. Observe, primeiro traje que deve se revestir dele, deve se colocar sobre nós, ele, é o traje da nova natureza. Capítulo 3, versículos 10 e 11, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. E se revistam do novo, tirem aquele e vistam este. Revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo diz que devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Logo, você precisa trazer para a sua mente que certas coisas não servem. Dona Rita, é um prazer ter a senhora por aqui, saudade da senhora. Não serve, certas coisas não servem, então devemos nos revestir do novo. Versículo 11, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quando nós trazemos, Edson Silva, seja muito bem-vindo. Quando nós trazemos sobre nós este novo traje, esta nova vestimenta, a primeira coisa que nós fazemos é aprender a não fazer discriminação das pessoas. Fazer discriminação é coisa dos fracos. Discriminar é para fraco, é para a velha natureza. Aquele que tem a nova natureza e está em Cristo, ele agora não faz discriminação de pessoas, todos são iguais perante o nosso Deus. E a primeira roupa que nós devemos fazer, então, que nós devemos vestir, então, é a roupa da nova natureza. Se você era, não é mais. Eu lembro de um caso de um irmão lá de São Desidério, eu não vou citar exatamente como é que foi, mas se o irmão João Bosco estiver assistindo aí, João Bosco Farias de Oliveira, ele vai lembrar porque nós trabalhávamos na Samon, e esse rapaz morava em São Desidério e tinha um problema mental. Mas mesmo com problema mental, ele aceitou Jesus. Aí ele gritava no meio da rua, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, porque você mudou. E Paulo diz muito bem, quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Ô Cleonice Almeida, tudo bem contigo? E a todos é anunciado o Evangelho. Sendo assim, nós precisamos ser novas criaturas, estar debaixo da nova aliança, vestir esta nova roupa. Deixa olhar para a gente e dizer, mas ele era assim, era. No presente momento, como é que ele está? É isto que é importante. Eu fui, não sou mais. Adquiri um novo perfil de vida em Cristo. E há pessoas que realmente, eu fico feliz por vê-las, que elas estão transformadas. Eu vou citar aqui mais uma vez um exemplo de alguém que hoje é pastor, que hoje está lá no Vejam Só, falando de vez em quando sobre as questões teológicas, mas que eu o vi aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães receber tiroteios. Eu fiquei sabendo dos tiros que ele levou, do baixo meretrício onde ele estava, e Jesus transformou a vida do homem, e o homem hoje é um abençoado. Sendo assim, primeira roupa que devemos vestir, o traje que devemos vestir, já que tiramos aquele traje velho, é o traje da nova natureza, versículos 10 e 11 de Colossenses 3. A segunda roupa, que está no versículo 12, está escrito assim o versículo 12, portanto, estamos chegando a uma conclusão, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha as roupas que nós devemos vestir: compaixão, bondade, humildade, gentileza, que é o que nós lemos ali como humildade aqui está como gentileza, e paciência. Compaixão é o ato de você se compadecer da pessoa, de você sentir a dor dela, é quando você usa a empatia, é quando você diz, se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? É quando você usa de compaixão, uma paixão junto. Jesus, por exemplo, foi movido várias vezes de íntima compaixão. Ele dentro de si sentia as mazelas daqueles aos quais ele estava caminhando junto naquele momento. O Senhor quer que nós vistamos a roupa da compaixão. A segunda roupa que nós devemos vestir-nos aqui, o traje, é da bondade. Existe a questão da bondade e da benignidade. Um é o ato interno, o outro é o ato em movimento. E nós vamos falar daqui a pouco. Mesmo que seja de boca ou de ação, você precisa vestir essa roupa. Alguém precisa ouvir você falar coisas boas, alguém precisa ver você falar coisas boas. E dizem que não sai de uma mesma fonte dois tipos de água. Você não pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Ou você é bom ou você é mal. Ponto final. Não tem as águas igual lá em Laodiceia, morna. O Senhor mesmo diz, oxalá que fosseis quentes ou mornos, ou quentes ou frio, como sois mornos, eu os vomitarei da minha boca. Nós não podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou você é bom ou você é mal. E aqui a bondade deve existir em nós. Eu não estou falando de ser besta, eu não estou falando de ser besta não, ser bom é uma coisa, praticar a bondade é outra.
Ser besta não. Tem muita gente que olha para a cara da gente e diz, mas fulano, de jeito nenhum, sou crente, mas não sou besta não, presta atenção. Estou pronto a fazer o bem, mas não sou besta não. Viu? Não é possível que a experiência, os anos que vem passando, o cabelo que está caindo aí, ó o cabelo acabando aí, não sirva para me trazer alguma experiência, alguma sabedoria, alguma prudência. Então, ser besta é uma coisa, ser bom e praticar a bondade é outra. Humildade. Tem alguns que dizem que orgulham-se da sua humildade. Isto não é humildade. E aqui Paulo escreve aos crentes de Colosso, dizendo que a roupa que nós devemos nos vestir é a roupa da humildade. Vestir a roupa da humildade não é vestir-se de roupa rasgada, não é andar por aí todo maltrapilho, não. Você pode estar com a roupa mais bela do mundo, mais rica do mundo, pode estar com um paletó aí de uma marca, né? Sei lá qual é a marca grande de paletó, nunca usei um paletó tão caro, né? Tem uns aí de lã fria que dizem que passa de R$1.000 e tantos. Qualquer dessa eu visto um, é só Deus dar condição, porque eu não tenho dificuldade com isso não. E se alguém resolver me presentear também, estou aqui. Eu acho que eu no paletó de lã fria eu fico todo, como dizem os gaúchos, fico todo chola, fico bonito demais. Mas mesmo com essa roupa, você tem que permanecer aquela pessoa humilde. Às vezes alguém estranha, quando alguém que tem um carro, que tem um título, varre o chão. Quando alguém que tem um carro, que tem um título, limpa um banheiro. Alguém estranha. Isto é humildade. Você não precisa carregar aquela estampa o tempo todo. Você é um ser humano como outro qualquer. Mas nós não devemos ser superiores a ninguém. Já está escrito ali, nos versículos anteriores ali, que agora não adianta se é bárbaro, se é ceta, se é cita, se é cidadão, se não é. Não adianta se é livre, se é escravo. Nós agora somos uma coisa só. Paulo escreve a Filemão e diz, recebe Onésimo aí, não mais como escravo, mas como irmão. Receba como irmão, trate ele de forma diferente. Já que você também é transformado, Filemão, trate Onésimo de forma diferente. É assim que deve ser, certo? Alguns, infelizmente, tratam diferente por causa da conta bancária, da potência do motor do carro, do cargo, mas não é esse o caminho não. Nós somos cristãos e Paulo está escrevendo aos Colossenses justamente instruindo sobre isso aqui, né? Aí continua dizendo, além da compaixão, da bondade, da humildade, revista-se de gentileza. Sabe, aquela educação, tem um ditado que diz que gentileza traz gentileza. Sabe, aquela questão do muito obrigado, com licença, desculpa. Sabe o posso ajudar? Sabe o abrir o fecha? Revista-se disso. Revista-se disso. Nós aqui somos cristãos, nós vivemos um contexto onde nós sabemos que vamos para o céu. E se nós vamos para o céu, por qual motivo nós vamos atuar aqui na terra de forma diferente, tratando os outros mal? Então, revista-se da gentileza. E o último aqui, do versículo 12, que nós estamos lendo, revista-se de paciência. Aí você precisa ir lá para a carta aos Romanos. A carta aos Romanos vai dizer que a paciência é um processo. Às vezes alguém diz, Deus, me dá paciência. Para você ter paciência, a primeira coisa tem que vir antes a tribulação, porque é a tribulação quem produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. É uma sequência que está lá em Romanos, ou é o capítulo 3, ou é o capítulo 5. Logo no início do capítulo, dê uma olhada lá e você vai aprender sobre o processo para chegar à paciência. Só que o que vem anterior da paciência, que eu nunca esqueço, é tribulação. Se você quer paciência, você primeiro tem que ser tribulado para depois você aprender o que é ter paciência. Você aprender a suportar as intempéries, você aprender a suportar o tempo. Você saber que depois da dor vem a tranquilidade. Depois da dor vem como é que eu diria, o prazer, digamos assim, né? Bateu, vem a dor e logo a dor passa. Mas primeiro tem que vir a dor. Então, para que haja paciência, primeiro tem que vir tribulação. Colossenses 3 e 12. Continuando ainda, Colossenses 3, 13 e 14, nós vamos ler assim os dois versículos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que pertencem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eita, meu Deus! Nós vamos lá para Mateus, lá para o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos deve, ou perdoa nossas ofensas, que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí, se você não perdoa, você não será perdoado. Alguém até certa vez chegou para mim e disse que eu tenho um problema. Só basta a pessoa dizer, me perdoe, e na sequência eu já estou agraciando a pessoa. Não é assim, mas a gente perdoa realmente, porque só é perdoado quem perdoa.
E aqui está dizendo no versículo 13. A primeira coisa que vem no versículo 13 aqui, mais uma roupa que devemos vestir. Aqui já tem a orientação de nos vestirmos das vestimentas da nova natureza, da compaixão, da bondade, da humildade, da gentileza, da paciência e agora do perdão. Pratique o perdão e você vai ser livre das doenças psicossomáticas. Pratique o perdão e você vai ver o quanto Deus abençoará a tua vida, certo? E depois, seguindo aqui no versículo 14, diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É tão interessante o fator amor, que os próprios dons espirituais, que tanta gente exalta, que são bons, são ferramentas, mas que exaltam, eles passarão. A Bíblia diz: havendo línguas, cessarão, mas o amor permanecerá. Ora, o nosso Cristo, a quem nós vamos encontrar na eternidade, ele é a essência do amor. O amor permanecerá. E sendo assim, uma das roupas que devemos nos vestir é a roupa do amor. E quem ama, pratica tudo isso com prazer do coração. E aí, se alguém não pratica, é porque estava ainda com aquela roupa antiga. Oi, Cíntia, tudo bem? Cíntia Vieira, seja bem-vinda. Ainda aqui no versículo 15 nós temos outras duas vestimentas que devem ser vestidas por nós. Diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós somos membros de um só corpo e nós devemos lembrar deste requisito, que somos membros de um só corpo. E nós, sendo membros de um só corpo, nós vamos lembrar que o Senhor, Ele nos colocou todos juntos. Aí Paulo diz bem assim: ora, se eu sou orelha e não sou nariz, por acaso não sou do corpo? Paulo chama isso a atenção. E como membros de um só corpo, precisamos viver em paz. Já pensou os membros guerreando? Aí diz bem assim: qual é a causa do problema entre vós? Paulo escrevendo: se não for os vossos membros que guerreiam entre si. Nós precisamos que os nossos membros, eu, você e os demais, vivamos em paz. O quanto depender de vós, está escrito na carta aos Romanos também: tende paz com todos os homens. Viver em paz. Tem hora que é obrigado você ter paz a ter certeza. Já observaram? Tem hora que você ter certeza é problema. Tem hora que é obrigado você se calar, a ter paz calado, do que ter problema falando. Paz. E finda o versículo 15 dizendo que, além de ter paz por sermos membros de um mesmo corpo, você precisa ter gratidão a Deus. Vista-se da roupa da gratidão, da vestimenta da paz, da vestimenta da gratidão, que está no versículo 15. Será que você não tem nada para agradecer a Deus? Será que Deus nunca te fez nada de bom? Ainda há poucos dias eu conversava com alguém, eu não vou citar o nome aqui, mas se estiver assistindo sabe do que eu estou falando, onde a pessoa reclamava de Deus, mas reclamava: eu sou a última pessoa, eu não consigo nada, Deus não me vê e tal. Eu até fiquei meio irritado, eu dei umas palavras duras, trocando umas mensagens via WhatsApp. Aí a pessoa queria um emprego, estava numa casa ruim, estava num emprego ruim, numa casa ruim. De repente ficou desempregada, conseguiu uma casa e ficou desempregada. Aí veio a chuva, que deu uma chuva forte aqui recente, Luiz Eduardo, encheu tudo d'água, aí a pessoa esbravejou, foi aquela coisa toda. Mas Deus arrumou para ela uma casa nova, maior, organizada, tem filhos num condomínio, não pode ser abençoada. E ainda arrumou um emprego melhor. A pessoa está trabalhando num emprego muito bom. Aí quando eu conversei com ela, eu disse: e aí? Ela disse: não, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu hoje reconheço que errei, que foi Deus que providenciou tudo, que Deus é bom, que está dando tudo certo. Aí eu disse: além disso, lembre-se que teu coração bate, você nem cuida com isso, é Deus cuidando de você. Que você respira e é Deus quem provê aquele ar para você respirar. Que você tem saúde, é Deus na tua vida. Então sejamos gratos. Se eu e você estamos vivos neste presente momento, agora, é porque Deus fez alguma coisa por nós. Sejamos gratos. Precisamos vestir a roupa da gratidão. E gratidão não só para com Deus, mas também com aqueles que nos ajudam aqui nesta terra. E os versículos 16 e 17, para nós encerrarmos, que são os últimos, dentro das vestimentas que devemos nos vestir, nós temos que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, cantem hinos
e cantem cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Versículo 17. Tudo o que fizerem, seja por palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sabe quais são as duas últimas vestimentas? É a vestimenta, aliás, a última vestimenta, é a vestimenta das palavras de Cristo. Nós devemos nos vestir daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Sendo assim, nós comentamos para você que existem trajes que Paulo disse para os crentes de Colosso: tirem isso de cima de vocês, não passam de trapos de imundícia, tirem. Está lá nos versículos 5, 8 e 9. Colossenses capítulo 3, versículos 5, 8 e 9. Mas também diz: agora vistam-se do novo homem e destes trajes, que estão nos versículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Que Deus abençoe e que este seja mais um texto, mais uma live que venha engrandecer a tua vida. Depois você vai lá no YouTube, que esse conteúdo estará lá. Compartilhe, vai lá, se inscreva no nosso canal, mande para outras pessoas, dê um like. O Senhor é bom, Deus te abençoe e fica na paz do Senhor.